Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um Voltando ao Assunto. O episódio em que a gente volta a outros episódios, porque a gente acha que tinha que falar um pouco mais sobre isso, porque a gente gostaria que eles ficassem aí vivos e despertos na sua timeline. E hoje a gente não vai voltar a um episódio, a gente vai voltar a vários episódios, porque a gente vai fazer a retrospectiva do ano. E a gente já fez várias retrospectivas ou episódios falando dos nossos aniversários. Francisco, por que a gente escolheu isso? A gente escolheu isso porque, bom, a gente sempre bate na tecla que é importante marcar os momentos de conquista, de ciclo, né, de fechamento de ciclo, de início de outro. E a gente não pôde fazer isso ano passado, Não pôde fazer ano passado e esqueceu. né? Tudo bem, tinha uma Copa do Mundo no meio, né? Mas esse ano, no aniversário, com a Copa do Mundo, com dezembro, a gente simplesmente não celebrou. A gente passou, né, e isso me fez refletir muito, assim, a gente está deixando passar o que está se perdendo aí, por que isso aconteceu, e aí eu fui reconstruir essa história e me lembrei que houve uma quebra desse ciclo no ano passado, que não foi por uma escolha, foi por um motivo de força maior, você ficou doente, precisou ser internada, a gente teve um susto danado, e foi bem na época que a gente fazia a celebração do aniversário do canal e logo depois vinha a retrospectiva, porque foi no final do ano. Só que nesse momento da retrospectiva a gente só podia descansar, a gente não tinha condições de trabalhar, de produzir, a gente precisava se recolher um pouco para poder voltar esse ano com tudo, né? Então, como ano passado isso acabou passando, esse ano na correria a gente estava desconectado do tema e eu achei que a gente precisava se reconectar com a celebração, com o momento de fechamento de ciclo, início de outro ciclo. Então a gente vai olhar para as retrospectivas, vai fazer uma grande retrospectiva celebrando, né, o terceiro e o quarto ano do canal e olhando para a nossa história um pouco, refletindo, né? A gente teve. Tem alguns episódios aí para a gente comentar, né? São 4 anos, né, gente? E isso pra gente, a gente fala, nossa, parece às vezes que foi ontem, mas são 4 anos e aconteceu muita coisa, né? Acho que uma das coisas que a gente conseguiu ver olhando ali, a gente começou no final de 2018, fez 2019 inteiro e 2020, pandemia. Então, Pandemia. a maior parte do canal foi feita durante a pandemia, né? Sim, isso é, né, é impressionante, assim. E isso determinou muito do canal, né, da história do canal. Porque eu me lembro quando a gente começou, a gente tinha um planejamento, assim, a gente vai falar desse tema, depois desse, assim, a gente podia planejar por 2, 3 anos, tinha temas escolhidos. Vem a pandemia e a gente entra no estado de emergência e a gente começa a fazer vídeos para responder a demandas que estavam surgindo por conta de coisas que a gente estava vendo, escutando, Sentindo. sentindo. E a gente começa a perceber assim, não, essa semana a gente precisa desse tema, aí desse tema, na próxima semana um outro tema. E isso mudou um pouco a forma, né, da gente se planejar, né? E aquela primeira forma lá do início, acho que ela nunca foi retomada, porque hoje a gente já tem novos formatos, novas linguagens, e a nossa forma de pensar o canal já é outra, né? Mas aquilo que a gente achou que ia durar muito tempo de funcionamento, né, de processo, foi deixado de lado por conta da pandemia e isso foi muito marcante no nosso trabalho. Nossa, não, mas olha, comparando o comecinho, temos que colocar, lembrar, 2018, o que que a gente falou de retrospectiva 2019? A gente ficou falando do sofrimento que era fazer o canal. Porque a gente decidiu fazer, a gente achava que ia ser super útil pra gente, pras pessoas. A gente falou, nossa, a gente pode mostrar o que que a gente pensa, como é que é o nosso trabalho, pode botar esse conteúdo no mundo, que pode ajudar as pessoas. Mas, gente, nos primeiros episódios, primeiros não são os 2, 3 primeiros, os primeiros 6 meses inteiros de episódio, eu costumava chorar na hora da gravação, porque eu não queria ir pra frente da câmera, Não, eu não e conseguia o parto assistir. que foi esse canal, assim, a gente fala nesse episódio de retrospectiva de 2019, a gente ficou 6 meses ensaiando, tentando um formato, tentando outro. Eu, assim, Tomando bronca da Vânia, que falava, começa logo, põe a câmera e faz. e a gente tentou com nós dois na frente da câmera, né? E naquele momento, nossa,
Você falou não. De Eu não jeito tinha nenhum. condições, assim. E isso foi uma coisa que a pandemia trouxe, né? De alguma forma eu fiquei mais à vontade na frente da Tranquilo, câmera. né? Mas tinha, a gente fazia DR, gente, era assim, tão tenso, tão Ela fazia. tenso. Vamos fazer uma DR agora, ao vivo, para todo mundo assistir. Mas era isso, era tão tenso que a gente, antes de começar a Por 6 gravar, meses. né? E tinha isso, não, assim, E aí, nossa. umas brigas profundas, assim, e a gente perdia meia hora, né? Aí eu comecei a botar no cronograma do dia, assim, DR. Aí um dia ela perguntou, o que que é isso? Eu falei assim, não, esse é aquele momento que a gente briga, né? E aí a gente começou a poder rir do nosso sofrimento. Eu acho Agora que dá essa... pra rir bastante, mas na época foi difícil. ela tá me chutando debaixo da mesa aqui. Mas eu acho que isso é importante, assim. Isso é uma lição que a gente traz pra gente e que, em alguns casos, é muito útil. Se o seu caso de sofrimento é um sofrimento que é possível transformar ele em algo risível, é um salto de qualidade, de possibilidades incrível, assim. Eu sei que é um absurdo você rir do seu sofrimento, mas existe um lugar e um momento que, dependendo do que está se passando, é uma saída. E a gente achou essa saída. E ela foi muito boa pra gente, né? Da gente poder rir da gente mesmo, né? Então, acho que isso é uma coisa que o canal trouxe também, assim, muito forte. E aí foi esse ano que foi programado, que a gente queria colocar os conteúdos que a gente usa nas empresas, tudo a gente queria que tivesse no canal, que tivesse aberto. Mas aí veio a pandemia e aí começou essa coisa de responder o que estava acontecendo. Eu lembro, gente, em 2020, que... Você já acabou de falar de 2019? Posso ir para 2020? Mas só para terminar essa história, teve um dia que eu falei assim, Francisco, eu queria fazer um vídeo chamado Pode Chorar. Porque eu percebi que eu tava ali, né? Pandemia, a gente tem que fazer um monte de coisa, desde todo mundo, como todo mundo, né? Se adaptar e tudo mais. A gente estava fazendo já a experiência de escuta, que era aquele projeto voluntário de escutar as pessoas. E eu tava assim, vai, segura a onda, né? E aí uma hora eu percebi, gente, eu preciso desmontar. O que eu tô precisando agora é chorar. Será que tem mais gente que tá segurando a onda aí e que precisaria dessa, né? Fala, olha, pode dar uma chorada aí. E a gente fez o Pode Chorar. Teve muita resposta positiva esse episódio, né? Ele atendeu a uma coisa que realmente estava latente, que estava pulsante ali. E aí a gente tenta, né? Assim, a gente passou então a observar essa semana o que tá pegando, né? Porque foi muito dinâmico, tudo que a Foi gente emergência. viveu. Eram respostas emergenciais ali para o que estava rolando. Não, e tudo mudava, né? Mudava a cada... Como que é aquela frase que você fala sempre? A gente tinha que esperar a vida do vírus. Como é que é para decidir? A gente precisava acompanhar a vida do vírus para decidir a nossa, né? Se o vírus estava mais né, soltinho por aí, a gente tinha que se recolher mais. Se ele estava mais recolhido, a gente podia se soltar mais. Isso foi muito difícil, muito confuso, muito angustiante, né? Então, foi um processo doloroso, né, que a gente passou. E a maior parte do canal foi feito durante a pandemia. Né? A gente está com 4 anos, pensar que a gente está há 3 na pandemia, a maior parte do canal é de alguma forma se relacionando com essa realidade. Né? E acho também que foi um momento em que todo mundo começou a falar mais sobre esse assunto, né? Isso foi muito interessante. Mais gente começou a falar, mais gente começou a se interessar sobre esses assuntos. Então também a gente foi se sentindo assim mais mais proximidade mesmo das pessoas com os temas que a gente traz, mais necessidade também, né? Para mim, particularmente, fala de um sofrimento e de uma transformação também esse tema, né? O que a pandemia provocou e que tudo que a gente foi forçado a fazer provocou, né? Eu fui forçado a ir para frente da câmera durante a pandemia, dar entrevista ao vivo. Eu lembro da primeira entrevista ao vivo, eu não conseguia nem respirar direito, né? E aos poucos eu fui vencendo aquela minha resistência a estar na frente da câmera, né? Não é simples até hoje, mas já é mais possível, né? Isso foi uma coisa que veio acontecendo durante a pandemia. Todo mundo teve que aprender alguma coisa nova. Todo mundo teve que aprender várias coisas novas, né? A gente foi colocado diante de muito desafio como nunca, nunca. E uma outra coisa é que eu sofria muito para trazer os temas psis.
né, que são muito acadêmicos, muito herméticos, muito escritos e desenvolvidos para quem é da área. E quando a gente começa o canal, eu fiquei muito inseguro com como que eu vou pegar esses temas, transformá-los em uma outra linguagem para que a gente possa conversar com pessoas que não são da área, mas que podem aproveitar esse conteúdo sem perder a qualidade, sem perder a fidedignidade, O rigor. sem perder o rigor, sem perder a seriedade, né? Então, a gente acho que sempre teve esse desafio, ele se mantém, mas hoje eu acho que tem mais propriedade desse lugar de fala, né, de alguém que faz isso mesmo. É para conversar com as pessoas, não é para conversar com a academia. Né? E estar nesse lugar e fazer isso, o que em 2018 pareceu uma afronta à academia, hoje é uma coisa que a gente precisa fazer. E eu acho que há um entendimento também da classe psi de que esse tipo de trabalho precisa ser multiplicado. E realmente, a gente vê muita gente falando sobre esses temas com outras linguagens e eu acho que isso foi um ganho, assim, do ponto de vista da sociedade, foi um grande avanço. Totalmente. Porque na medida em que a gente conhece a nossa mente, a gente pode investir nas nossas relações e a gente pode melhorar muita coisa. Claro que os 4 últimos anos mostram pra gente que tem muito trabalho a ser feito e que tem muita coisa acontecendo que vai desconstruindo as relações e que a gente precisa olhar para isso. Mas né, nesse contexto onde a polarização e a desconstrução das relações, o ataque, a destruição das relações e da coesão social está em jogo, qualquer iniciativa que seja contrária à destruição, ela é bem-vinda. Né? E teve também, falando nisso, assim, né, da gente trazer isso para ajudar mais ainda as pessoas, teve as Semanas da Cultura Psi, 2020, Isso foi bonito, 2021. isso foi muito... Então, se você não assistiu, vai nos vídeos do canal, né? Conhecer a mente através da arte. A gente trazer um artista, a sua obra, e a partir da obra do artista, a gente falar sobre os temas do nosso mundo interno. Um jeito de a gente aproximar também esses temas, porque né, a gente está avançando, a pandemia acelerou essa proximidade das pessoas com os seus mundos internos, mas ainda tem muito medo, ainda tem muito tabu, né? As pessoas não querem falar de depressão, elas não querem falar de burnout, elas não querem falar, sei lá, de suicídio, que é uma coisa que tá aí que a gente precisa falar, porque tá muito presente, né? Então dá medo, né? Enfim, a gente fez um vídeo sobre isso, né? E eu comento, né? Falar a palavra suicídio me dá aflição. Então é muita coisa que precisa ser trabalhada, né? E a Semana da Cultura Psi foi um jeito, né? Que a gente encontrou de fazer. E se você está se perguntando por que não teve esse ano, gente, porque é o seguinte, os artistas, eles não estão mais em casa dando sopa, sabe? Assim. 2020 teve uma colher de chá aí que ninguém podia sair, tava todo mundo fazendo coisa de casa mesmo, era fácil fazer uma live com os artistas. Então não conseguimos esse ano, mas 2023 nos aguarde. Estamos planejando, né? O que mais, Francisco, aí da nossa retrospectiva? A gente, em 2019, na nossa retrospectiva, a gente estava comemorando 1000 inscritos no canal. E a gente, hoje, né, a gente tem um pouco mais de inscritos. Gente. Eu sou do povo da miçanga, de 1000 para 12.000 em 4 anos. Assim, é um crescimento, né? Que deixa a gente muito feliz. A gente quer crescer mais, a gente pede ajuda de todo mundo que acompanha a gente para compartilhar o canal, né, com sua rede. Mas levar é muito lindo, pessoas. gente. E essa parte, assim, é graças a vocês. Assim, a gente está aqui hoje, num domingo à noite, né, gravando essa... No calor. Tá calor aqui, essas luzes estão deixando tudo mais quente. A gente já gravou uma vez e descobriu que a bateria do gravador acabou, então a gente está regravando. Essa é a segunda gravação desse episódio. E a gente faz isso porque a gente acredita que tem que fazer, porque é bom pra gente, mas porque a gente sabe que vocês estão aí do outro lado. E aí eu quero muito puxar... muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Assim, isso é duas coisas sobre isso. Que em todas as nossas comemorações a gente agradeceu a companhia de vocês. Né? Eu sei que essas 12.000 pessoas e poucas que nos acompanham são muito valiosas, né? Vocês são importantes, né? A gente quer mais pessoas, mas está muito feliz com essa companhia. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que na primeira retrospectiva a gente falava como que
a partir de uma fala do Bachelard, né? Que o ser humano ele é produto do desejo e não da necessidade. Ele falava sobre a descoberta do fogo. O fogo foi descoberto porque ele é maravilhoso, porque ele é encantador, e não porque a gente precisa assar uma carne ou se defender, né? Depois é que a gente vê, também dá para assar carne, também dá para se defender, mas o que vem primeiro é o encanto e o desejo de estar perto, de estar junto, né? De estar junto do fogo, mas também de estar junto de vocês, de estar perto do conhecimento, de estar perto dos saberes, de estar perto dessas conversas e fazer essa união e esse trabalho. Então é muito gratificante ver que o nosso desejo se manteve, a gente conseguiu chegar ao 4º ano, completar o 4º ano, que você, né, se manteve também nesse barco, nesse desejo. De vez em quando eu brinco com a Nina e falo assim, ainda bem que você é maluca, igual eu, porque tem coragem de parar domingo à noite para fazer um negócio desse, né? Trabalhoso, difícil, né? Tem suas frustrações, tem sua carga, mas também tem a parte boa, gratificante disso tudo. Então, eu acho que para finalizar, assim, é uma mensagem de gratidão, né? Que fica, uma sensação de gratidão muito boa, que eu acho que é um grande antídoto para toda dificuldade social, política, econômica, cultural que a gente está vivendo. Bom, e se eu puder desejar algo, né? Pensando aqui no ano que vem, na retrospectiva do ano que vem, o que eu desejaria? Eu desejaria que vocês estivessem muito presentes aqui com a gente, também pedindo os seus episódios, porque, como a gente contou, no começo a gente tinha um plano lá dos nossos episódios. Na pandemia a gente ficou atento ao que precisava ser. Eu gostaria muito de fazer episódios que vocês pedissem, então fiquem à vontade, participem do canal. A gente está fazendo todas as quartas-feiras uma live, né? E a live é uma delícia, porque ela é muito interativa, né? E as pessoas vão fazendo perguntas ali, a gente já começa outra live com as perguntas, então seria muito legal se o canal também pudesse, né, usufruir dessa relação que a gente tem aqui e a gente pudesse ouvir vocês e fazer episódios especiais para vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, Francisco. Obrigado, Que Nina. venha o ano 5 desse canal e até o próximo episódio. Fiquem bem. Até o próximo ciclo e que tudo dê certo para todos nós. Exatamente. Beijos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.